Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu saí de uma ressaca literária agora e eu vim mostrar pra vocês o livro que me tirou dela. Ô, glória, aleluia, muito obrigada por ter essa literária. O livro que me tirou dela foi nada mais nada menos do que esse que tá na minha mão, que eu não vou mostrar agora porque eu vou falar um negócio primeiro. Gente, eu tentei sair da ressaca literária com um livro de fantasia. Não é do meu preferido, não é um dos meus preferidos, pra vocês saberem assim. Então, tipo, eu vou só dar essa dica pra vocês. Se vocês gostam de ler romance e querem sair de uma ressaca literária, não leia fantasia. Ou se você gosta de terror e quer sair da ressaca literária, não leia romance. Porque, tipo, é uma coisa que vai acabar fazendo você entrar em mais ressaca ainda. Vai te afundar lá pro fundo mesmo, vai te afogar, vai te. Sabe? E é isso. Não saia da ressaca literária com um tipo de livro que você não gosta. Porque acaba dando errado. Você não consegue sair dela. Aí, vamos falar agora, então. Eu estava com saudade de gravar. É, porque faz um tempinho que eu não gravo por conta dessa ressaca literária, então eu acabei ficando sem ler e tal. E, tipo, já vou mostrando aqui o próximo livro que eu vou ler. Vai ser esse aqui, Esse Meu Coração. E se vocês quiserem review dele, vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Ou vocês. Ou vou postar do mesmo jeito, porque é o único livro que eu tô lendo no momento. Então, gente, o livro que eu me tirou da ressaca literária foi Você Ligou Pro Céu. O livro que me tirou da ressaca literária que eu terminei agora. Terminei em 2 semanas. Tipo, pra mim foi uma meta, porque eu comecei a ler biblioteca. Eu comecei a ler da Agatha Christie, na biblioteca não, A Morte do Rio Nilo. Eu comecei a ler para ir metade, vou voltar a ler depois, gente, se Deus quiser. Porque, tipo, mesmo se você for eclética, como eu gosto de vários tipos de livro. Não sou eclética, porque senão eu gostaria de fantasia, mas eu não gosto de fantasia sem romance. Fantasia sem romance pra mim não é fantasia, sabe? Não faz sentido, mas na minha cabeça fez. Então, tipo, eu gosto muito de mistério, de Agatha Christie e de romance. Então, tipo, se botaria outro livro na minha frente, eu não vou conseguir ler. Eu devorei Colin Hoover. Eu devorei completamente. Então, tipo, o livro que eu vou falar hoje, mudando de assunto, né? Eu acho que é por isso que eu não tiro uma nota boa no Enem. Porque a redação eu vou começando e vou escrevendo uma coisa nada a ver no meio. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa assim absurda, sabe? Aí, eu vou falar sobre esse livro com vocês. Eu não tenho senso crítico. De verdade mesmo, eu não consigo ver quando o livro é bom quando o livro é ruim. Tudo bem que eu paro na leitura, às vezes, no meio, na metade. Como esse que eu parei da fantasia, que é Rainha Vermelha. Parei no segundo, primeiro li, forçando, li, ó. Eu li assim, ó. Acaba, pelo amor de Deus. Eu pensei que tinha alguém aqui embaixo, mas era uma pessoa lá em cima. Que susto. Que susto, gente. Meu Deus. Tá. É... Esse livro que me tirou dessa literária, ele é... me deixou um senso crítico, me deixou um pouquinho crítico, sabe? De criticar mesmo o livro. Porque ele é bom, um romance bom, porque a gente vai querendo que ele volte, né, dos mortos. O garoto morreu. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, sabe? A gente sabe que eles vão poder ficar vivos pra sempre. Porque ele morreu. Mas a gente quer um pouquinho, sabe? A gente tem um negócio no coração falando, vai voltar assim. Vocês vão ficar vivos e vão viver juntos para sempre mesmo. Mas não acontece, né? Porque isso seria fora da realidade. Que é o que acontece nesse livro. Que podia muito bem botar para eles namorarem e ficarem juntos para sempre. Porque para um morto que atende uma ligação, né? Vamos falar sobre o livro então. Julie é uma garota que perdeu o namorado, né? Eles namoravam na adolescência e tal, antes de terminar o ensino médio. E o garoto era meio que um famosinho da escola, mas não era famoso. Tipo, era uma escola normal, como se fosse do Rio de Janeiro, uma escola do Rio de Janeiro, sabe? Que não é sobre famoso e não famoso, nerd e popular, não. É tipo escola do Rio de Janeiro mesmo, escola de São Paulo, as escolas assim, que são pessoas do mesmo nível, sabe? Tipo, pessoas que andam junto,
Mas não tem umas coisas separando do jogador de futebol, jogador, essas coisas assim, não. Ele era popular e ela era ela. E ele tinha vários amigos, ele era amigo do povo, ele era muito legal. Pelo jeito, né? Pelo jeito do livro, ele era muito legal. E ele morreu porque ele foi atrás dela. E isso faz com que os amigos dele culpa ela pela morte dele. E ela saiu como culpada mais ainda porque ela não foi no enterro e também não foi no nas homenagens que teve pra ele, que a escola fez, que os amigos fizeram. E isso acabou saindo mais culpa ainda, ela com mais culpa ainda. Então, os amigos dele, a Taylor, essas pessoas assim, culpa ela. Porque ele só saiu de lá, de onde ele estava, pra ir buscar ela. Então ele sofreu um acidente de carro. Só que, tipo, o Sam, ele não acha isso, né? A Jules, ela liga pra ele porque ela jogou tudo fora. Jogou a roupa que ele deu pra ela, jogou tudo pra tentar superar ele, né? Apagou as mensagens, apagou as ligações, apagou. Porque fica salvo, né? A ligação. Jogou tudo fora. Então, ela foi pra um lugar, ficou lá, mas nunca parou de pensar nele. E ela volta pra casa arrependida. Então ela resolve. Então ele resolve. Ela resolve ligar pra ele. Porque, tipo, ela viu que tava tudo perdido. Tipo, ela botou a caixa com roupa lá fora para as pessoas passarem e pegar quando ela estava decidida. Porque quando ela voltou pra casa, ela não estava mais decidida. Ela falou: não posso, gente, não posso. Então ela pegou as coisas, não. Porque já tinha tudo ido embora. Tipo, já tinham passado e pegado. E aí ela perguntou pra mãe dela se a mãe dela tinha pego e guardado. A mãe dela falou que não. Então ela teve que arrumar outro jeito de superar o luto. Que foi ligando pra ele pra ver se ele atendia. Não pra ver se ele atendia, mas pra ver se aquela ligação que ficava salva aparecia e ela conseguia escutar a voz dele pela última vez. E o que acontece? Ele atende. Então a partir daí ele começa a ajudar ela. Só que eles começam a conversar, só que ela não pode contar pra ninguém sobre ele. Ela não pode, porque senão a ligação fica fraca. Eles perdem o contato. Eles estavam conectados pelo celular. Só que se mais alguém soubesse, já era. Uma coisa que ele fez foi pedir pra ela tomar conta da melhor amiga dele, que era a irmã dele, que é a melhor amiga dela também. Só que essa menina tava muito brava com a Julie, porque a Julie tinha furado com tudo, não tinha ido em lugar nenhum pra ver o Sam. Então ela ficou sem se falar. Só que quando ela recebe o negócio do tipo, eu tenho que cuidar dela, ela faz uma coisa que é fora do que eles podiam fazer, que é entregar o celular na mão dela pra ela falar com o Sam. Só que vocês vão ter que ler pra saber se ela conseguiu falar ou não. É só isso que eu consigo falar pra vocês, sem dar muito spoiler, e eu não consigo falar mais sem dar spoiler. Então, esse é o que eu posso falar. E esse é o resumo do livro que eu fiz. E pra falar pra vocês que vale a pena ler. Se você não quer se estressar com o final. Porque, gente, eu recomendo super esse livro. Só que eu sinto que faltou coisa. Sinto que faltou informação. Sinto que faltou explicação do autor. E faltou carinho do autor com a gente. Porque ele precisava dar uma explicação. Ele precisava colocar um amor pra vida dela, né? Porque, como eu disse, ele não pode voltar dos mortos. Ele precisa pôr um amor na vida dela. Ele precisa. Precisa. Tipo, ele precisava ter colocado mais pessoas na história, ou juntado ela com o garoto que ela tava conversando, que trabalhava com ela. Eu acho isso, eu acho que isso deveria ter acontecido. Eu acho que faltou coisa. Eu acho que faltou. Então, gente, esse foi o resumo do livro, porque eu tenho muito medo de dar muito spoiler e as pessoas acabarem não lendo, porque eu contei o livro todo, né? Aí fica difícil, né? Mas
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixem like. Eu posso dizer que eu voltei pro YouTube, porque eu vou ler esse livro, eu vou trazer o review dele pra vocês. Mesmo que não tenha muita gente me assistindo, eu vou trazer. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada por ter assistido até aqui. E se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva aí no canal, gente, pra me ajudar. E muito obrigada. Tchau!